Leitura do livro Criatividade e Processos de Criação. Introdução. O tema desse livro é a criatividade. O enfoque, o ser humano criativo. Consideramos a criatividade um potencial inerente ao homem e a realização desse potencial uma de suas necessidades. As potencialidades e os processos criativos não se restringem, porém, à arte. Em sua época, as artes são vistas como a área privilegiada do fazer humano, onde ao indivíduo parece facultada uma liberdade de ação em amplitude emocional e intelectual inexistente nos outros campos da atividade humana. E unicamente o trabalho artístico é qualificado de criativo. Não nos parece correta essa visão de criatividade. O criar só pode ser visto no sentido global, como um agir integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam. A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social em cujas necessidades e valorizações culturais se moldam os próprios valores de vida. No indivíduo, confronta-se, por assim dizer, por dois polos de uma mesma relação. A sua criatividade, que se apresenta às potencialidades de um ser único, e sua criação, que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura. Assim, uma das ideias básicas do presente livro é considerar os processos criativos na interligação dos dois níveis da existência humana, o nível individual e o nível cultural. Outra ideia é a de criar corresponde a um formar. Uma forma a alguma coisa. Sejam quais foram os modos e os meios, ao se criar algo, sempre se ordena e se configura. Em qualquer tipo de realização, são envolvidos princípios de forma, no sentido amplo em que aqui é compreendida a forma, isto é, como uma estruturação não restrita à imagem visual. Partindo dessa concepção, achamos importante fundamentar a ideia dos processos criativos utilizando noções teóricas sobre a estrutura da forma. Veremos também que no próprio modo de se estabelecerem certas relações, mediante as quais vai surgir para nós o sentido da forma, dos limites e do equilíbrio. O fator cultural valorativo atua sobre as configurações individuais e já preestabelece certos significados. Na mesma ordem de pensamento, entendemos o fazer e a configurar do homem como atuações de caráter simbólico. Toda forma é uma forma de comunicação, ao mesmo tempo que forma de realização. Ela corresponde ainda a aspectos expressivos de um desenvolvimento interior na pessoa, refletindo processos de crescimento e de maturação, cujos níveis integrativos consideramos indispensáveis para a realização das potencialidades criativas. Aos processos de maturação se vinculam, por sua vez, a espontaneidade e a liberdade no criar. Na verdade, todos os problemas são intimamente interligados. O mais difícil para nós foi encontrar um ponto de partida, mesmo um modo de tratar aspectos particulares sem que parecessem ter sido arbitrariamente isolados ou supervalorizados. Convém observar a posição aqui assumida de que a criação, em seu sentido mais significativo e mais profundo, tem como uma das premissas a percepção consciente. Percebemos que existem teorias que admitem exatamente o oposto, e outras que veem no consciente o fator negativo para a criação, dada sua eventual tendência de reprimir a criatividade espontânea. Consideramos isso uma meia-verdade. Admitimos, em nossa época, consciente esteja sendo reprimido, manipulado, massificado e enrijecido. Acreditamos também que a pessoa rígida, altamente racionalizada, vivendo em um meio cultural em que sua filosofia de vida é racionalista e reducionista, não seja capaz de criar. Entretanto, consideramos essa consciência repressiva e esmagadora como uma deformação do consciente. Existe ainda um tema que aqui não é abordado expressamente, mas constitui-se, de fato, numa preocupação básica. Em torno dele gira o livro como se girasse em torno de um eixo central. Trata-se da alienação do homem. Em si, a questão não é uma nova, nem tão recente. Há muito o ser humano vive alienado de si mesmo. As riquezas materiais, o conhecimento
sobre o mundo e os meios técnicos do que hoje se dispõe, em pouco alteraram essa condição humana. Ao contrário, o homem contemporâneo, colocado diante das múltiplas funções que deve exercer, pressionado por múltiplas existências, bombardeado por um fluxo ininterrupto de informações contraditórias, em aceleração crescente que quase ultrapassa o ritmo orgânico de sua vida, em vez de se integrar como individual e ser social, sofre um processo de desintegração, aliena-se de si, de seu trabalho, de suas possibilidades de criar e de realizar em sua vida conteúdos mais humanos. A gravidade do problema nos levou a compreender o presente trabalho, com a esperança de poder questionar certos aspectos da alienação, sobretudo os que referem à criatividade. Naturalmente, esse texto contém também o depoimento de um artista. Provém de nossa vivência profissional com problemas de criatividade na arte, no ensino da arte e na busca intelectual de aprofundar a compreensão de problemas criativos em geral. Este livro se destina a pessoas que se fazem perguntas. Não acreditamos ter respostas definitivas. Procuramos recuperar certos valores humanísticos. Tentamos, contudo, fortalecer alguns elementos para que se enfrente melhor uma época como a nossa, em que dos sistemas e dos processos digeridos de massificação só vemos resultar um condicionamento muito grande para os indivíduos, um alvitamento e um esmagamento do seu real potencial criador. Deixamos, porém, a questão em aberto. Pretendemos ter esgotado o assunto. Mormente, um assunto como a criatividade que envolve toda a sensibilidade do ser humano. Ao meu marido e aos meus filhos e aos meus amigos agradeço terem discutido o texto comigo e do modo mais generoso terem colocado à minha disposição os seus conhecimentos e o seu tempo. Devo os conselhos e retificações valiosas de Conrad Loewenstein, Maria Antônia Rocha e Silva, Flora Jostenberg, Gilberto Mendonça Tales, de janeiro a setembro de 1976.